Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, aí os alunos da Reforce. Então a gente volta aqui agora para falar de China, um dos países mais importantes que a gente tem aí no mundo, certo? Um modo muito particular de se organizar, sendo um agente geopolítico importantíssimo, né? Se tornando aí um polo de poder capaz de rivalizar com os Estados Unidos. Então a gente tem muitas questões para tratar de China. China a gente vai fazer em duas aulas. Na primeira delas vão ser os aspectos mais gerais. Então a gente vai falar da forma de organização, de como a China está dentro do ambiente da geopolítica ambiental, tá? De como a China ela resolve alguns problemas internos, certo? Aspectos humanos também da população chinesa, economia chinesa. Então tudo isso a gente vai falar nessa aulinha aqui, tá bom? Bom, vamos lá. Aqui é a tela central, aqueles tópicos que vocês têm que ter tatuado quase, né, decoradinho, da importância da China, né? Por que que a China ela é um país tão importante, tão em evidência assim na atualidade? Bom, para começar, a China é a segunda maior economia do mundo e o que muitos especialistas dizem é que ela vai se tornar a primeira. Tem tudo para se tornar a primeira. A gente viu na última aula que a economia mais importante do mundo, né, ou melhor dizendo, a maior economia do mundo, ainda é dos Estados Unidos, mas a China já atingiu um patamar capaz de rivalizar com os norte-americanos. A gente vai ver como tudo isso foi construído, tá bom? Importantíssimo também a gente ter bem claro que a maior reserva de carvão mineral do mundo é a reserva chinesa. Eu coloco, porém, ela é signatária do Acordo de Paris. Bom, como a gente sabe, o carvão mineral é muito poluente. A gente vai falar disso para frente aqui um pouquinho. E a China é signatária do Acordo de Paris, né? Um acordo ambiental mais importante da atualidade, que busca aí, né, reduzir as temperaturas por meio da redução da emissão dos gases poluentes, tá? Então, apesar de ter a maior reserva de carvão mineral do mundo, a China está querendo mudar isso, né? Que está querendo diminuir o uso do carvão, está investindo em outros tipos de energia, que a gente vai falar daqui a pouco, beleza? É o país mais populoso do mundo, 1,4 bilhão de pessoas, certo? Então, você vê aí, né? A gente pensa num Brasil aí de 200 e poucos mil habitantes, milhões de habitantes, melhor dizendo. A gente vê que a China tem 1,4 bilhão. Então, é uma coisa surreal. E o que que isso reflete, né, na importância, você ter tanta gente? Bom, pessoa é trabalho, é mão de obra. Pessoa é mercado, consumidor, é quem vai comprar produtos, certo? Então, tudo isso faz com que a população de um país seja algo notável, né, notório, melhor dizendo, e seja importante a gente debater, tá bom? A gente entra aí no quarto tópico, né, que fala já do modelo político, do país, que é um modelo bem particular. Atualmente, né, depois de algumas mudanças, a gente vai acompanhar essas mudanças históricas aí da China. Alguns autores chamam de socialismo de mercado ou capitalismo de Estado. O que que isso quer dizer? A China é um país politicamente fechado, centralizado, certo? No Estado chinês, de partido único, que é o Partido Comunista Chinês, certo? PCC. Mas, então, tem essas características aí do socialismo. Mas, apesar disso, é um país aberto a empresas, né? É um país aberto a trocas comerciais, certo? Então, isso insere a China no mercado, mesmo ela tendo um sistema politicamente mais fechado e centralizado, né? Sobre o aspecto político, certo? Então, tanto faz se vocês falarem socialismo de mercado ou capitalismo de Estado, apesar de que vai ser difícil alguma pergunta
vier assim colocando a China numa caixinha mesmo, porque é um sistema muito particular, tá bom? Mas fiquem com essas características. Um sistema totalmente político centralizado ali, né? No sistema de partido único, certo? Então, gravem essa característica e gravem que, apesar disso, a China é aberta ao mercado, né? As empresas se instalam na China, então tem um espaço para as empresas privadas, certo? O que configura, né, o meio de produção, certo? Estar fora do Estado, algo que não condiz com o que prega o socialismo, né? O socialismo são os meios de produção controlados pelo Estado, certo? Então, a gente tem que ficar com essas características muito importantes, tá? Para entender China, beleza? Último tópico aí, vocês vão ver também ao decorrer da aula, que ela é muito atuante em todos os continentes, né? Tem o apelido aí de credores do mundo. Já cheguei a falar isso para vocês, né? Por que isso? Porque a China tem investimentos em todos os continentes, certo? A China expandiu demais a sua importância geopolítica também por isso, né? É algo pensado. Você investir em um país, você tem certa influência sobre ele, certo? E a China foi fazendo isso em diversas localidades. Então, a China hoje é um país importantíssimo para tantos outros países, tá bom? Bom, primeiro a gente vai passar ali pela formação política chinesa, porque ela vai ajudar a entender esse sistema particular chinês, certo? Bom, os primórdios ali da China, né, a gente chama ali de Império Milenar. Só para explicar melhor, eu coloquei alguns dos períodos mais importantes aí para a gente debater, tá? Obviamente, existiram outros períodos na China, na formação política chinesa, beleza? Mas o primeiro deles aí, o Império Milenar, ele foi ali um período da dinastia Han, né? A dinastia Han que controlava a China. E Han é o nome da etnia mais popular da China, certo? Da maioria, a maioria étnica chinesa, certo? É a Han, beleza? Então, eles têm um papel importante nessa construção de uma China, né? E vocês viram que eles ficam um tempo considerável ali na formação do Império e conseguiram se perpetuar através da etnia, tá? E aí a gente entra no ponto, né, dando um grande salto aí, a gente entra num ponto importante que foi a Revolução Socialista, né, de 1949, promovida e liderada, melhor dizendo, por Mao Tse-tung, esse bonitão aqui, certo? Bom, então Mao Tse-tung, ele toma o poder ali e cria a República Popular da China, certo? E aí eu destaco algumas das medidas dele que tiveram implicações aí durante um bom tempo e ainda tem, certo? A primeira delas foi a chamada Revolução Cultural, que nada mais foi do que uma perseguição a alguns estudantes que ali fugiam do que a doutrina, né, do Estado chinês pregava. O governo, né, chinês já começava a ver alguns estudantes pesquisando sobre outros sistemas políticos, certo? Lendo alguns autores que criticavam, né, a forma de governo da China. E aí rolou uma censura forte mesmo, rolou uma violência forte mesmo, uma perseguição do Mao Tse-tung do governo Mao Tse-tung a esses estudantes, e foi algo bem marcante ali na década de 60, certo? Então, a Revolução Cultural nada mais foi do que isso. Proibir a circulação de alguns livros, de alguns materiais, né, críticos ao governo chinês, e também perseguição a quem usufruía desses materiais ou tentava disseminar algum tipo de ideia diferente, certo? Perseguição violenta, tá bom? A outra foi a reforma agrária, né? Então, ele fez um tipo de reforma agrária ali, né, com cotas mínimas de produção depois, certo? Para tentar fazer com que o povo chinês saísse ali da fome, né, do estado de fome, e isso durou um grandíssimo período, né, essa ideia da cota mínima de produção depois da reforma agrária. A reforma agrária
é você praticamente, né, estatizar algumas terras e depois distribuí-las, certo? Então, existem vários tipos de reforma agrária, mas a grosso modo é isso, tá? E aqui tem um aspecto geopolítico importante, que foi a ruptura com a União Soviética ali na década de 60. A gente tende a achar que a China e a União Soviética eram parceiras pelo ideal, né, marxista, socialista. Então a gente pensa, ah, não, então se davam bem. Mas na verdade não. A China queria começar a desenvolver ali um projeto de arma nuclear, certo? De bomba nuclear. E a União Soviética não gostou da ideia, do tipo, não, aqui quem tem que ter sou eu, vocês não tem que ter não, tal. Eu que sou a potência, né? Eu que sou a potência, então eu que tenho que comandar isso, eu que tenho que ter a bomba atômica. E aí romperam relações ali a China com a União Soviética. Algo que perdura um bom tempo, assim, de relações estremecidas, digamos assim, ou afastadas da China com depois a Rússia. E essas relações voltaram a ser um pouco melhores com os atuais presidentes dos dois países. Isso que a gente vai tratar na próxima aula, tá bom? Um dos aspectos que a gente vai tratar. Mas basicamente a era Mao Tse-tung foi essa, marcada pela Revolução Socialista, uma mudança de estrutura política, né? Aí a centralização do Estado ocorre e ocorre até de maneira violenta em muitos casos ali perseguindo, né, quem pudesse discordar dessa ideia. E a ruptura, né, teve a ruptura com a União Soviética, foi muito marcante também. E o Mao Tse Tung, ele governa aí até a década de 70, quando ele morre. E na década de 70, nós tivemos um outro importantíssimo presidente chinês, que foi o Deng Xiaoping. Xiaoping, ele promoveu uma mudança na China. Essa China centralizada na figura do Estado, na figura do Partido Comunista, né? Essa China com as cotas mínimas ali de produção, né? Essa China bem agrária, ela foi se mudando, né? Foi mudando de cara. O Deng Xiaoping, o que ele faz? Sem mudar muito a estrutura política de centralização do Estado, certo? Do Estado tomando a maioria das decisões, do Estado tendo um controle bem grande ali da população, o Deng Xiaoping promoveu uma política de abertura econômica, certo? Que eram as EEs, né? As EEs é que representavam essa abertura. O que são as EEs? São as zonas econômicas especiais que ficavam ali mais ou menos no sudeste e leste ali do território chinês. E naquelas regiões, as empresas privadas poderiam se instalar ali, né, e fazer toda a sua produção, seu papel de trocas, né, comerciais. Então, isso foi uma abertura ali que o Deng Xiaoping fez, né, já pensando na mudança do mundo, né, o neoliberalismo começa a ganhar força ali, e foi o jeito que ele achou, né, para também modernizar a China e também conseguir, né, melhores resultados econômicos, certo? Então, essa abertura foi uma abertura para o mercado, certo? Abertura econômica. A política não ocorreu ainda. O Estado chinês continuou extremamente centralizado e as decisões ficando ali restritas no partido, tá bom? Agora a gente passa, né, para a atualidade mesmo na era Xi Jinping, tá? Então, Xi Jinping é o atual presidente chinês desde 2013. Ele herda o país com uma importância econômica absurda. Desde a época do Deng Xiaoping, a China começa a crescer em porcentagens estrondosas, assim, né, a cada ano, coisa de 12%, por exemplo, certo? Então, ele herda a China com essa importância econômica muito grande. A China já com investimentos em outros lugares, né? Apesar dele ele fortalecer esse certo imperialismo chinês, né, na África e na América Latina. Então, ele também passa a intensificar os investimentos chineses nessas regiões, né? Por quê? Porque China tem, olha o tanto de habitante que tem na China. Um país populoso também precisa de
matérias-primas. Um país populoso, que tem a maior produção industrial do mundo, precisa de matérias-primas. E o que ele faz, então? A China constrói acordos ali com países da América Latina, da África, fala, eu vou construir essa ferrovia aqui, certo? Aí você pode usar também, tá de boa. Só que daí eu vou querer aquela pedra ali preciosa, certo? E por que que esses países aceitam? Pô, esses países às vezes têm um déficit infraestrutural. Vem alguém falando que vai pagar para construir uma infraestrutura e eu não vou deixar? Pô, vamos embora, constrói aí, constrói aí. E nessa, a China vai, né, buscando terras ali, né, comprando as terras, comprando os minerais, certo? Por meio dessa troca, sim, digamos, né? E vai fazendo o quê? Com que a sua influência seja cada vez maior, certo? O Xi Jinping teve que dar uma desacelerada num ritmo ali de crescimento infraestrutural, digamos assim, porque não estava dando conta, sabe? A população chinesa não estava dando conta. Então a China já tinha diversos projetos, a China construía muito, tanto é que o que ocorreu, né? Qual o problema que ocorreu? Tem um monte de cidades fantasmas assim na China, porque nesse crescimento, né, exponencial, a China ia construindo cidades, né, investindo em territórios ali que não eram muito habitados e teve que dar uma freada nisso, né, porque, enfim, o risco de colapso infraestrutural era muito grande. Ponto importante aqui agora é a crise das commodities. Importante até mais para a gente, né, para fazer um paralelo aí China e Brasil. A China e Brasil China e Brasil são países ali que têm laços estreitos mesmo de comerciais, certo? A China é uma grande compradora do Brasil, certo? Então, por isso que não é uma boa ideia ficar falando besteira da China, né? Que a gente depende muito deles. E a crise das commodities aconteceu ali durante 2013, 14, 15, né? Que foi que essas commodities, né, esses produtos de baixo valor agregado, soja, petróleo, eles perderam valor, então ficaram mais baratas, o que é ruim para o país que vende, que é o caso do Brasil, certo? Então, se vocês observarem aí, durante esse período houve uma crise econômica forte no Brasil, certo? Isso é legal, que essa frase vale para quase todos os momentos da história brasileira, mas esse específico também foi um, uma das coisas que ajudaram ali em toda a efervescência política que teve nesse período, né? Houve um impeachment, houve protestos, meio sem saber o que estava rolando. Por quê? Porque quando a economia vai mal, as pessoas se revoltam. Então, é basicamente assim que funciona, certo? Então, a crise das commodities foi durante ali o período do Xi Jinping, né? Que ainda acontece. E ela foi importante, né? Teve consequência negativa para o Brasil, uma crise econômica aí, porque nós estávamos vendendo mais barato nossos produtos para a China, tá? Aqui, o crescente controle da sociedade, né? E aí, típico do sistema chinês, de ter um Estado centralizado, certo? Então, esse Estado vai querer ter um sistema de controle social efetivo e forte. Então, um dos elementos que o Estado chinês usa muito é o sistema de reconhecimento facial em locais de, por exemplo, transporte público. Você tem lá câmeras, né, diversas que identificam se você está lá ou não está lá, o que você está fazendo, para onde você vai, certo? E também um sistema de intranet. Na China não existe a internet, né, a conexão global. Existe a intranet, em que só os chineses ali acessam e se comunicam, certo? Isso também é um modo de não fazer com que os chineses olhem para o que está fora ali da China, certo? Porque assim seria uma maneira mais fácil da pessoa se rebelar contra o governo, falar, pô, eu não gosto desse sistema aqui, por que ele tem que ser assim, certo? Se ela vai conhecendo outros sistemas, pode ser que ela prefira outros, né? E a internet possibilita esse conhecimento global aí. Então, também é um perigo para um Estado tão centralizado que quer ter um controle efetivo ali do seu povo, certo?
O Xi Jinping foi muito importante ali durante o período do governo Donald Trump aqui nos Estados Unidos, como a gente já disse um pouco, né, da guerra comercial, a questão tarifária. Eu já expliquei isso melhor ali na aula dos Estados Unidos. Então, fica aí só para vocês saberem e lembrarem, tá? E atritos regionais também, muito da nossa próxima aula, Hong Kong e Taiwan, assuntos quentíssimos, né, assim, na atualidade, certo? E que, pô, Hong Kong, vira e mexe aparece no vestibular, e Taiwan pode ser que apareça, porque o bicho tá pegando, entende? Mas é isso. Então, a gente fica com essas características da era do Xi Jinping, que manteve ali o grau de crescimento econômico muito alto, por mais que haja certa desaceleração, a economia chinesa é uma coisa de maluco e tem tudo para ser a primeira do mundo aí, como eu já tinha dito, tá? Daqui a um tempo. Agora a gente vai tratar mais especificamente de alguns aspectos aí, certo? O aspecto ambiental é um deles. A China, né, como eu disse, é a maior produção industrial do mundo e grande parte dessa produção vem do carvão mineral, da queima do carvão. Então, essa imagem diz muito ali de como que é, né, a produção chinesa. Olha a poluição, né? O carvão mineral não é renovável. O carvão mineral talvez seja a fonte de energia ali mais poluente que existe, tá? E isso é um problema. E a China já sabe que isso é um problema, então por isso ela também é o país que mais investe atualmente em energia renovável, tentando mudar isso a matriz, né? Então a China tem muitos investimentos em pesquisa, né, em logística para ver se é viável determinado tipo de energia em alguns setores. E a China também, né, mostra essa mudança de mentalidade quando ela assina o Acordo de Paris, o acordo ambiental mais importante que temos aí na atualidade, tá? Então, a China é um país ainda que gera muita poluição, é o país que mais gera emissão, de gases poluentes, mas há ali uma mudança de mentalidade, que a gente vê, né, se vai seguir, vai ser efetivo ao longo dos próximos anos. Eu coloco um aspecto interessante também, que é bom ter esses conceitos, né, guardados, que é o conceito de água virtual. O que que é isso? A China é uma grande produtora de soja, só que ela também importa muita soja do Brasil, por exemplo. E por quê, né? Ela tem um território vasto, ela tem mão de obra, ela poderia produzir toda a soja que ela vai consumir. Mas esse conceito de água virtual diz o quê? Para você produzir, né, seja na pecuária ou na agricultura, você usa muita água, você gasta muita água, né? A agricultura aí é uma grande fonte de uso de água, certo? Então, a China fala, pô, não é uma boa ideia gastar tanta água assim, sendo que a gente pode comprar soja do Brasil. Se a gente produzir tanto, a gente vai gastar água, não vai ter água, né? Ela vai ficar mais escassa. Então, por que que a gente não compra água, certo? Porque ao comprar soja, você está fazendo outro país gastar a água dele e não, você não precisa gastar a sua. Então, esse é o conceito de água virtual. Você não gasta a sua água, certo? Mas você usufrui de um produto que precisou da água para sua, né, produção, digamos assim. Tá bom? Então, esse conceito de água virtual é muito importante, muito bom ter, certo? Caso apareça alguma questão. Beleza? Economia chinesa. Aí separei por décadas, né? Que fica bacana de vocês lembrarem. Década de 70 e 80, as EEs, né, como a gente já disse, a atração de transnacionais, certo? Aquela região leste ali da China, que é a mais ocupada, tá? Pelas pessoas. E quais eram as vantagens, né, dessas EEs também? O custo da mão de obra na China, no geral, e nas EEs também, é baixíssimo. Então, uma empresa que tem sede nos Estados Unidos, às vezes, ou sede em outros países, que tem sindicato forte, tem que pagar um pouco mais para o trabalhador. Lá na China, você vai, sei lá, cortar pela metade para o patrão, é mais vantajoso. Então, ele manda a empresa para a China, manda a produção para a China. Baixa fiscalização ambiental, naquele período, principalmente. Ah, não tem problema se da sua produção vai sair um líquido que vai
cair no córrego ali no rio. A gente não vê muito isso, não tem muito problema, não vai precisar pagar nenhuma taxa. Pô, tem um patrão que tem uma produção que polui e fala, porra, vamos para a China, não vai dar nada, certo? Impostos baixos. Então, né, no Brasil, por exemplo, para abrir uma empresa, você tem diversos tipos de impostos aí que você tem que pagar. Aí a China atraía as transnacionais, reduzindo esses impostos, certo? Ou deixando eles quase inexistentes, assim. E aí foi atraindo muitas empresas durante esse período, né? E até hoje atrai muitas empresas aí a China com esse tipo de ideia, tá? Na década de 90, já uma abertura de todo o mercado da China, né? O que eu quero dizer com isso? Com a produção de bens de consumo próprio. A China ali na década de 70, 80 era mais plataforma de exportação. Então as empresas produziam ali e os produtos produzidos ali não ficavam ali para a população chinesa, né? Não necessariamente eram vendidos ali. Eles eram mais voltados ao público de fora, certo? Na década de 90, a China já aprendendo, né, todo esse sistema do mercado, começa a produzir bens de consumo próprios, certo? Então, por isso também na década de 90 era comum quando você viu um produto chinês assim, alguma bugiganga mínima assim. Você chamava de bugiganga, certo? Falar, não é bom, não é de boa qualidade. Porque a China estava no começo dessa produção de bens de consumo, tá? E isso foi mudando. Antes não tinha muita qualidade pelo início, hoje a China já produz diversos produtos de altíssima qualidade, certo? Na década de 2000, início da produção tecnológica. Aí a China já não estava mais só produzindo bens de consumo. A China estava produzindo tecnologia, certo? De ponta, de pesquisa, informática, que exigia tudo isso, certo? Na década de 2000. Aí a China entra nos BRICS, né? Aqueles países de potencial para se tornarem potência, certo? Potencial para se tornar potência. Esses são os países emergentes. Brasil, Rússia, Índia, China, antes, né, era BRIC, e depois África do Sul. E a África do Sul entrou muito nesse grupo pelo lobby chinês, porque a China vê com bons olhos investimentos ali na África, certo? Então esse grupo não é um bloco econômico nem nada, mas tinha ainda mantém algum tipo de relação mais próxima, né, de troca de investimentos, mas os BRICS não viraram uma realidade, se a gente for parar para analisar, né? A China, sim, óbvio. A Rússia também é uma grande potência, mas o Brasil ali, a África do Sul e a Índia, né, não despontaram como se esperava, vamos dizer, tá? E nos últimos anos, desaceleração da economia chinesa, né? Como eu disse, a mudança de matriz energética, você tem um gasto ali para pesquisar, para viabilizar energia renovável. A nova Rota da Seda, que a gente vai falar agora, que é um projeto de infraestrutura, muita grana investida. Mão de obra mais cara. Por quê? Porque o trabalhador chinês vai vendo que, pô, em outros lugares, né, o trabalhador ganha um pouco mais. Pô, talvez seria interessante cobrar um pouquinho mais. O trabalhador chinês também está ficando mais qualificado. Então, o trabalhador mais qualificado também cobra mais, certo? Então, tá rolando isso. E crise previdenciária. Hoje a China tem muitos idosos, proporcionalmente, né? Mais idosos do que adultos. Então, isso é algo que dá um custo bastante elevado. Então, todos esses fatores trazem aí para uma desaceleração da economia chinesa. Aí, pô, coitado, eles cresciam 11% e vão crescer 7, 6% só. Pô, mas não deixa de ser uma desaceleração, tá bom? E aqui a gente entra agora num assunto bom, né? De criar questão, certo? Nesse sentido, porque a questão é triste mesmo. Mas é o assunto de movimentos separatistas. Eu coloco o mapa da China aqui que ajuda a gente a dar uma localizada. Existem dois movimentos separatistas na China. Os tibetanos aqui nessa região, certo? No Tibete, a gente vê muito os monges, né? Vocês devem ter essa imagem na cabeça. Em Xinjiang, dos uigures, que é a questão mais central e é a questão que a gente vai se ater aqui. Os uigures, eles representam uma minoria étnica de maioria muçulmana,
Então, o uigur é uma etnia, certo? E eles são ali quase que sua maioria, quase que sua totalidade, melhor dizendo, muçulmanos. Isso faz com que eles sejam ali marginalizados pela dinastia Han, que é a dinastia, como eu disse para vocês, que é a grande maioria da China. Então, começaram a surgir relatos pesadíssimos ali de campos de trabalho forçado desses uigures, certo? Tanto é que a Human Rights Watch, né, aí uma organização que fiscaliza como os direitos humanos estão sendo tratados no mundo, certo? Já colocou ali a região em estado de alerta, já recebeu diversas denúncias, né, dos uigures sendo maltratados e trabalhados, né, colocados em campos de trabalho forçado ali na região de Xinjiang, que também é uma região importante, pois tem petróleo e produção agrícola, certo? Então, esse território é importante. A China não pode perder, não quer perder nem a pau esse território, né? E tem que conviver com o protesto dos uigures falando que são marginalizados ali dentro, né? E querendo se separar da China por isso. Então, mas atualmente eles não têm esse poder, não têm capacidade para fazer isso, mas é o desejo, né? É o desejo deles. Então é importante ficar ligado nessa questão, certo? Dos uigures. A gente sabe que prova de vestibular gosta de movimento separatista, tá? Então, foquem nisso, né? Também foquem na característica deles, muçulmanos, certo? Muçulmano, o Islã não é uma religião mais difundida na China, certo? A religião mais difundida na China é o taoísmo, certo? Depois o budismo. Então, os muçulmanos são minorias, né? Então, os uigures eles acabam sendo minorias étnicas e minorias religiosas. Isso faz com que eles sofram essa marginalização ali dos Han, tá bom? Bom, vamos de nova rota da seda para finalizar, beleza? A nova rota da seda. Esse é o assunto do momento, talvez, assim, da China, tirando ali os atritos regionais que a gente vai ver na próxima aula. A nova rota da seda, cara, é basicamente o maior investimento, o maior projeto de investimento da história da humanidade, investimento infraestrutural, certo? Rota da Seda, não é porque é nova. Rota da Seda era uma rota ali que foi criada durante a dinastia Han para o comércio chinês, certo? Ali para as embarcações chinesas irem, venderem, trocarem. Isso fez com que a China fosse crescendo ali no continente asiático. E agora a nova Rota da Seda faz o quê? Através daqueles investimentos que eu disse para vocês nos outros continentes, né? Ah, vou construir aqui um aeroporto, vou construir aqui uma ferrovia, certo? A China tenta aí interligar todas essas regiões aqui. Ó, vivemos na África, na Europa, na Ásia mesmo, certo? Toda essa infraestrutura que facilitaria as trocas comerciais chinesas, né? A venda ali chinesa. E é simplesmente até 2049, ano que vai completar 100 anos da Revolução Socialista, 6 trilhões de dólares serão gastos nesse projeto. Então, a China está encabeçando esse projeto grandiosíssimo, certo? Infraestrutural, e, obviamente, tem a condescendência de muitos desses países, porque esses países vão acabar recebendo infraestrutura. Para eles vai ser bom também. Então, é algo que caiu na FUVEST, né, há 2 anos. Então, a gente tem que ficar bastante ligado, tá? É uma rota comercial, certo? Que vai ser interligada por infraestrutura de ponta. Já está sendo, né? Porque está acontecendo já esses investimentos, essas construções. Tranquilo? Então, a gente vai finalizar essa primeira aula com a nova Rota da Seda aí. Foquem muito nela, na questão dos uigures, certo? Na questão da China, uns aspectos históricos para entender por que é um sistema tão fechado, tá? E no aspecto ambiental, porque a gente sabe que
a geopolítica ambiental hoje ela é muito presente nos vestibulares, tá bom? É isso, obrigado, até mais.